E se o tempo não fosse essa linha reta e constante que a gente imagina? E se ele fosse, na verdade, uma variável que pode ser controlada? A ideia aqui é ousada, mas fascinante. O tempo não é fixo. É possível dobrar a realidade para comprimir décadas de progresso em um único ano. Para a gente entender isso, vamos usar uma metáfora poderosa que vem da física. Pensa no progresso, em qualquer área da vida, como uma distância a ser percorrida. Se a gente consegue cobrir essa mesma distância em muito menos tempo, na prática, o que acontece? O tempo relativo àquela jornada se torna mais lento e, por consequência, infinitamente mais valioso. Cada hora passa a render muito mais. E aqui que entra o conceito central, o tempo lento. Imagina, por exemplo, a meta de se tornar milionário. Uma pessoa leva 20 anos para chegar lá. Outra, com uma estratégia diferente, consegue em apenas um ano. Para essa segunda pessoa, o tempo efetivamente passou 20 vezes mais devagar. A distância percorrida foi a mesma, mas o custo em tempo de vida foi drasticamente menor. Bom, para a gente aprofundar nessa análise, nosso roteiro vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a relatividade do tempo. Depois, o que chamamos de efeito buraco de minhoca, a diferença crucial entre tempo profundo e tempo raso, o veredito final do tempo e, para fechar, como a gente pode normalizar o que parece impossível. Então, vamos começar a fundo por essa ideia de que o tempo é relativo. O que realmente importa não são as horas que passam no relógio, mas sim a distância que a gente consegue percorrer em direção a um objetivo. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. A pessoa A vive o que a gente pode chamar de tempo rápido e vazio. 20 anos se passam para ela alcançar uma única coisa. É muito tempo de vida. Já a pessoa B, que percorre a mesma distância em um ano, ela vive o tempo lento, um tempo denso, produtivo, valioso. Ela não precisou envelhecer 2 décadas para chegar no mesmíssimo lugar. Tá, mas como é que se consegue essa aceleração absurda? A física teórica, de novo, nos dá uma analogia perfeita: os buracos de minhoca. Vamos ver como esse conceito se aplica na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Nesse nosso contexto, um buraco de minhoca não tem nada a ver com trabalhar mais, com ralar o dobro. Pelo contrário, é uma alavanca estratégica. Pode ser uma parceria, uma pessoa, uma oportunidade, algo que te permite dar um salto quântico, pulando anos e anos de progresso linear. É literalmente um atalho para o futuro. Para isso ficar mais concreto, vamos pegar a história do Ed Sheeran. Em 2010, ele era só mais um músico talentoso, mas sem grana, sem fama, tocando em barzinhos de Los Angeles só com o violão dele. E aí, numa noite, o ator Jamie Foxx viu ele se apresentar. E em vez de só achar legal e ir embora, Foxx fez algo incrível. Ele o acolheu, deixou ele dormir no sofá da casa dele, deu acesso ao seu estúdio de gravação e, o mais importante, o colocou no programa de rádio dele para milhões de pessoas ouvirem. Esse foi Buraco de Minhoca. O resultado foi uma explosão. Com um único movimento, o Ed Sheeran pulou da condição de artista de rua direto para o estrelato, com acesso a toda a indústria musical. A distância que ele percorreu em pouquíssimo tempo foi gigantesca, tudo por causa desse atalho. Um caso muito parecido é o do Dr. Phil. Ele era um consultor regional, sabe? Até que a Oprah Winfrey o descobriu. E o ponto-chave aqui, como o slide mostra bem, é que a Oprah não deu só visibilidade. Ela emprestou a plataforma inteira dela, a audiência de milhões, a autoridade que ela construiu e, principalmente, a credibilidade. O resultado, uma jornada que levaria décadas, foi feita em menos de um ano. Ele virou um ícone nacional. Agora vamos para um caso de negócios, bem pé no chão. Alicia Alt tinha uma empresa de software. O método dela para conseguir clientes era o tradicional: fazer ligações frias, uma por uma. Um caminho totalmente linear e lento. O resultado desse esforço todo? Depois de 90 dias de trabalho duro, ela conseguiu 10 clientes. Foi aí que ela mudou a estratégia e foi atrás de um buraco de minhoca. Uma parceria com outra empresa que já tinha o público que ela queria. E o resultado? Bom, o gráfico fala por si só, né? Em uma semana, ela conseguiu 8 mil clientes. A diferença entre o crescimento linear e o exponencial é simplesmente brutal. Ok, então achar esses atalhos é fundamental. Mas eles só funcionam de verdade se o tempo gasto for de alta qualidade. E isso nos traz para uma distinção que é talvez a mais importante de todas: a diferença entre tempo profundo e tempo raso. Então, vamos lá.
Tempo profundo é quando a gente cobra uma distância enorme. É quando se ganha o equivalente a 20 anos de experiência em apenas um. É transformador, é resolver problemas novos, é estar presente. Já o tempo raso, bom, é o oposto. É estagnação, é ter um ano de experiência e repetir ele 20 vezes. É fazer as mesmas coisas no piloto automático. No tempo raso, a vida passa voando. E quando a gente vê, décadas foram perdidas. E aqui vem a reflexão inevitável, a pergunta que não quer calar. Onde o nosso tempo está sendo gasto? Nas atividades do dia a dia, o que é profundo e o que é raso. Porque tempo profundo gera crescimento, gera escala. Tempo raso só leva à estagnação. O grande desafio é exatamente esse: identificar e eliminar o tempo raso para poder investir no profundo. E essa escolha tem uma consequência de alto risco e que é totalmente inevitável. Porque o tempo, no fim das contas, age como um juiz que é absolutamente imparcial. Essa citação aqui é forte, mas resume tudo perfeitamente. O tempo não mente. As nossas ações, sejam elas em tempo profundo ou em tempo raso, elas se acumulam, elas têm um efeito composto. E ao longo dos anos, o resultado fica inegável. Ou vem uma grande promoção na vida, ou vem uma dolorosa exposição de tudo que foi negligenciado. E essa exposição pode ser bem concreta. Pode ser uma empresa como a FTX, que ignorou controles básicos e foi exposta, quebrando da noite para o dia. Ou, em um nível pessoal, pode ser a saúde que se deteriora depois de anos de descaso. Pode ser aquele relacionamento que se desfaz porque as conversas difíceis nunca aconteceram. O tempo, ele sempre revela as consequências da inação. Mas calma, vamos virar essa chave. Não é só sobre risco e exposição. Vamos focar no resultado positivo de dominar o tempo. Porque não se trata só de alcançar metas mais rápido, se trata de transformar fundamentalmente a nossa qualidade de vida. Pensa comigo, quando se viaja mais distância em menos tempo, a frequência e a qualidade das experiências que se tem na vida aumentam drasticamente. Aquilo que antes parecia ser um evento único na vida começa a acontecer com regularidade. O que era impossível se torna o novo normal. É exatamente isso que essa frase quer dizer. Coisas que antes eram só um sonho distante, que a gente nem conseguia imaginar direito, de repente começam a acontecer no dia a dia, toda semana. Experiências de pico, crescimento acelerado, acesso a oportunidades incríveis, tudo isso vira parte da rotina de quem opera em tempo profundo. A vida se torna muito mais rica, muito mais densa. E para a gente fechar, fica aqui essa pergunta, essa provocação final. A questão não é se é possível, mas sim como. Que meta de 20 anos poderia ser alcançada já no próximo ano, com essa mentalidade de tempo profundo e com a busca ativa por um buraco de minhoca? No fim do dia, o tempo é uma ferramenta, e a forma como essa ferramenta é usada vai definir a distância que a gente percorre na vida.